De assistir dorama hoje, né? Pelo menos um pouquinho. Ou melhor, você assistiu antes de vir para cá, né? Assistiu algumas sériezinhas lá, saiu da cobertinha e veio para cá para receber algo de Deus. Louvado seja Deus pela sua vida, amém? Amém ou não amém, gente? Vocês não estão bem não, então? Se não tiver, vai ficar, em nome de Jesus. Quero dizer para você que está chovendo, quero pedir que você evite o máximo possível de se mexer. Tem uma palavra assim muito de Deus que Deus colocou no meu coração para você. Na verdade, Deus colocou essa palavra quinta-feira, né? Eu brinquei com o pessoal, dei uma melhorada nela, né? Que foi assim do nada, graças a Deus lá. Tinha uma serva enviada de Deus lá, que foi vindo o texto, sabe, gente? Foi vindo assim história, e eu fui soltando tudo. Depois eu falei, rapaz, isso dá um sermão maneiro, né? Estava pedindo a Deus um sermão para sábado. Deus falou assim, é esse. E eu falei, tá, mas eu já esqueci tudo que eu falei, e agora? Aí uma abençoada de Deus, ela falou assim, pastor, eu gravei. Eu falei, é de Deus. Aí ela passou a gravação para mim, para eu entrar de novo, né? Só que eu falei o quê? 15 minutos, né? Aqui eu devo falar 1 hora para você em nome de Jesus, amém? Amém, gente? Eu tenho certeza que você não vai embora, né? Porque quando você vai para o cinema, você fica até o final. Então não invente história, você não sai para ir ao banheiro no cinema na hora que o filme está passando, e muito menos atender telefone. Então, meu conselho para você, coloca seu telefone no modo avião, ninguém vai morrer, e se morrer não vai dar tempo de você salvar ninguém. Na verdade, você pode estar salvando a vida de alguém, ou salvando até a sua própria vida, se você estiver ligado naquilo que vai acontecer aqui hoje e agora com você. Sabe, eu coloquei aqui vocês, né, que estavam na reunião de oração. Vocês não podem falar nada, tá bom? Assim, no começo, vocês ficam quietinhos, né? Finge que dá um delay, tipo assim, não sei de nada, não estou sabendo de nada, né? Fica com a cara aberta para mim, dando risada, não. Tipo assim, não sei de nada, né? Vocês ficam quietinhos, mas vamos lá. Um dos temas fundamentais na Bíblia, e que tem muita importância, e uma importância crucial na vida espiritual de um cristão, é algo. Você sabe o que é? Nós estávamos na reunião de oração, você não vai. Alguém aqui tem a sua ousadia? Na reunião de oração falaram várias coisas, né? Foi legal, e depois assim a gente me ajudou até para concluir assim o sermão. Mas você sabe assim, qual o tema assim que a Bíblia relata tanto, que tem muita importância, na verdade é crucial para uma vida espiritual de um cristão? O que é? Alguém sabe? Fala, gente. Oração, mais o quê? Relacionamento, mais o quê? Hã? Fé. Top, tá tudo batendo. Mais o quê? Hã? Entrega, mais o quê? Hã? Não entendi. Esperança, jejum, top. Mas o que eu queria falar para você hoje, na verdade, é o fundamental. E o que o Espírito falou muito ao meu coração, e eu estava olhando vocês adorar aqui, depois eu fui ali atrás, confesso, fui ali atrás ali, eu fui fazer até uns storiezinhos para postar de vocês assim, do culto, mas quando eu cheguei ali atrás, assim, eu cheguei até a começar a fazer, eu parei na metade, que eu falei assim, eu preciso orar mais, porque se a gente parar para olhar até a intensidade do mês passado, da nossa reunião para esse mês, está diferente. E quando eu vi eles cantando a música, a gente tinha que ter feito dessa música uma oração, porque parece que realmente os céus estão fechados sobre nossa cabeça. Só que existe algumas crises em mim, em você, existe algumas crises em nós, e a gente fica assim, será por que o céu está fechado? Será que é só o pecado? O que está fazendo o céu estar fechado sobre minha cabeça? É a minha vida? Ou de repente é algumas coisas que a gente tem que fazer e não está fazendo? Ou algumas coisas que tem que ser priorizadas e a gente não está priorizando? Sabe, quando a gente para olhar lá, e o povo ficou até cantando muito lá, naquele avivamento que a gente viu lá nos Estados Unidos, e se você parar para estudar toda a história do avivamento, Deus quando visitou o povo, e Deus quando pegou o povo estava fazendo o quê? O povo estava adorando, gente? Sim ou não? Sim ou não, gente? Estava não. O povo estava fazendo o quê nesses momentos de avivamento? Era sempre uma reunião de quê? De quê? Gente, vocês estão assim, vocês querem água? Alguém quer água? Assim, eu mando pegar para você. Fala alto, gente, em nome de Jesus. Quando o negão está jogando, você não é assim. Sei que não está dando motivo de gritar, né? Tá de gritar de matar alguém, né? E pecar, mas tipo assim, pelo amor de Deus, me ajuda a pregar. Tudo acontecia no momento de oração. Tudo acontecia no momento de entrega, onde estava o povo reunido. A gente vai falar até mesmo no final aqui de Atos, quando o povo estava reunido, orando. Tudo tem a ver com oração.
Sabe, a gente está no ano aqui da nossa igreja, você que não é daqui, nós estamos no ano de amadurecimento. E a pergunta que eu tenho para você hoje é: como está a sua vida de oração? Será que realmente você tem orado ou você está vivendo uma vida religiosa? Eu quero desconstruir hoje, na autoridade do nome de Jesus, algumas coisas, principalmente místicas, que você tem. Algumas coisas até mesmo que você acha, você vai se surpreender aqui, e de repente você pode dizer para mim até assim: pastor, eu tenho orado. Eu quero dizer para você que Deus não está recebendo algumas orações suas, ou de repente todas, está na Bíblia, e eu vou te ensinar. Eu vou mostrar para você as orações que Deus recebe, a oração que Deus não recebe, e a forma correta de orar. Porque essa é uma das maiores armas que a gente tem, se é uma coisa crucial que a gente tem, por que a gente faz tão pouco? Será que a gente sabe realmente o que é orar? Ou a gente ainda pensa assim, de repente em rezar? Será que não é uma reza, algo repetitivo que a gente tem feito? E na verdade a gente vai ler lá na frente que Deus rejeita isso, segundo a Bíblia, a palavra de Deus. Será que nossa oração a gente entende realmente o que é uma oração? E eu sempre tenho falado, eu sempre preguei sobre isso, falei sobre oração, uma conversa entre o que, gente? Duas pessoas. Uma hora você fala e a outra hora você... Gente, assim, louvado seja Deus, vou contar assim, um segredo para vocês top, assim, né? Não consigo guardar as coisas. Mas assim, eu não sei ainda quando vai sair. Mas praticamente assim, de hoje para amanhã, de repente amanhã, só falta um detalhezinho, o meu livro vai estar pronto, gente, ó. Deus é top. Deus é maravilhoso. Saiu! Tipo assim, nasceu! Demorou, mas saiu. Eu sei que vai abençoar muito sua vida, mas a gente produzindo o livro lá, com o pessoal da equipe, coisa, eu escrevendo, sabe, me fez lembrar algumas coisas. Esses momentos me levou em alguns lugares, eu lembrei alguns lugares que eu vivia antes, principalmente minha vida de oração. Gente, quando a gente se converte, tem um novo convertido aqui, o que mais você tem feito é orado. A gente ora toda hora, a gente ora com fervor, mas depois a gente se acomoda, a gente começa a fazer nossas orações repetitivas, a gente começa a viver uma vida de oração, a gente fica só orando e vira pedinte, a gente não consegue nem ouvir mais. Se oração é uma conversa entre duas pessoas, se eu só tenho orado, se eu só estou falando e Deus não me fala nada, significa que algo está errado. O que está errado? A minha oração, ou a minha forma de orar. Por quê, Jonelis? Eu não tenho ouvido Deus, porque escrevendo o livro eu lembrei disso. Eu lembrei das várias vezes que eu vi a voz de Deus, que Ele falou ao meu espírito, que Ele falou ao meu coração. Pensei que Ele apareceu aqui do nada, falei agora. Que Ele falou ao meu coração. Às vezes que eu consegui, você vai ler lá no livro, que eu ouvi a voz de Deus audivelmente. E foram mais de uma vez. Mas aí eu entrei em crise, que eu falei, cara, quanto tempo faz que eu não ouço essa voz? Quanto tempo faz que eu não tenho orado como eu orava antes? Mas eu quero pegar com você desde lá do começo. E de tantas pessoas que a Bíblia ensina para a gente que tiveram uma vida de oração e viveram uma vida de oração, do Velho Testamento eu peguei alguns, mas eu peguei um para falar um pouco mais dele, que é o nosso amado Moisés. Moisés, no seu chamado lá na sarça ardente, lá em Êxodo 3, de 1 a 15, e este é o primeiro encontro registrado que Moisés teve com Deus, e ele é chamado para liderar os filhos de Israel fora do Egito. E Moisés, o que ele fez primeiro? Quando ele recebe essa ordem, quando ele recebe essa direção, esse chamado de Deus, quando ele tem esse primeiro encontro com Deus, e Deus fala assim, ó, vai, pega o povo aqui de Israel e leva para o Egito, vamos embora, eu vou com você. Sabe o que Moisés fez? Moisés orou a Deus, pedindo orientação, direção e coragem. Eu fico olhando para a minha vida, eu olho para isso e falei, caraca, nós precisamos aprender com Moisés, porque às vezes Deus se encontra com a gente, ou a gente se encontra com Deus, e Deus dá alguma direção para a gente, e a gente sai de qualquer jeito. Sabe por quê? Deus falou comigo que é para ir para lá, então eu já estou indo, e a gente vai de qualquer jeito, quebra a cara e fica sem entender algumas coisas. Aí você pode pegar vários sentidos da sua vida, eu não vou ficar dando exemplo aqui para você. Mas será que esse encontro é suficiente? Não é, gente. E eu vou dar vários relatos sobrenaturais que Moisés teve com ele. Por que eu e você nos acostumamos com aquele primeiro encontro, ou aquela primeira direção, ou aquele primeiro momento em oração que a gente se encontrou com ele? Será que nós não estamos pegando um caminho errado? Mas vamos seguir por Moisés, que tem muita coisa.
A intercessão dele pelo povo de Israel em Êxodo 32, 7. Quando Moisés desceu o monte Sinai com as tábuas de lei na mão, ele viu o povo adorando um bezerro de ouro e ficou indignado, ele quebrou as tábuas. E mais tarde ele foi interceder pelo povo diante de Deus e pediu para Deus não destruir o povo por conta do pecado. Aí você que é líder de célula aqui, foi tipo assim, ele se afastou um cadinho, deixou lá o Arão, o líder dele em treinamento, o líder dele em treinamento bagunçou tudo, fez lá um bezerro de ouro. Aí Deus olha para Moisés e fala assim, eu vou acabar com essa célula, eu vou matar todo mundo, eu vou matar vocês. Aí Moisés fala assim, é verdade, mata, principalmente o começo, o primeiro que você tem que matar é o meu líder de treinamento que não entendeu nada dessa desgraça, ele não entendeu nada. Mata ele, Jesus, e mata esses malucos que foram junto com ele. Não, Moisés não fez isso. Ele foi orar e pedir a Deus para ter compaixão daquele povo e dizer assim para Deus, já que o Senhor vai destruir eles, eu faço uma troca contigo. Não destrói eles não, destrói a minha vida, mas poupe a vida deles. Tem líder aqui assim, gente? Ou é mais fácil a gente julgar assim, realmente, só fizeram tudo errado. Gente, se a gente parar para pensar, Moisés, ele estava pagando um preço. Ele estava orando pelo aquele povo. Ele estava lá pagando um preço de oração. É orando mesmo, não é ficar lá, depois eu vou entrar nisso. Só cantando música e deitando. E tipo, na vibe, às vezes que a gente está nessa onda de ficar só chapando. Não, Moisés não estava assim. Moisés estava pagando um preço de oração por aquele povo. E ele desce com as tábuas na mão. E quando olha para o povo, fala assim, não, tá zoando, Deus. Eu estava lá pagando preço por esses caras. Eu chego aqui, olha os caras como é que tá. Primeira coisa, Moisés é humano, ele fica indignado e quebra as tábuas. E ele fica, aí Deus fala assim, beleza Moisés, aproveitar que você está assim, eu vou destruir, eu vou matar esse povo. Aí Deus fala assim, quando fala assim com ele, Moisés fala assim, não, eu estou revoltado com eles, mas eu os amo. Não mata eles, não me mata. Como aí, vou voltar para orar. Ele volta para orar, esse é o sentimento nosso de oração? Moisés, ele orava tanto que ele pegou a sua própria irmã. Ele pregou a sua própria irmã, que a própria irmã Yarã criticou ele, mas Deus pega os dois, leva lá para o tabernáculo lá, e nessa hora Moisés ora pela sua irmã, que ela tinha lepra, Miriam, e Miriam foi curada através de quê? Da oração de Moisés. Está lá em Números 12, de 1 a 13, lê a história depois. Moisés, ele busca uma orientação divina. Êxodo 32, de 12 a 23, depois de o povo de Israel pecou com o bezerro de ouro, Deus disse a Moisés que não ia se compactuar mais com essa jornada toda. Moisés orou para que ele tivesse compaixão e para que a glória dele não saísse mais do povo, que Deus voltasse com isso. Ele intercede pela terra prometida. Números 14, de 11 a 20. Quando os filhos de Israel se recusaram a entrar na terra prometida por medo dos gigantes, o que Moisés fez? Ele orou a Deus para que Deus não abandonasse, não destruísse a nação por conta disso. Sabe, aqui são pequenos exemplos e relatos de um homem assim, cheio de fé, que tudo colocava Deus na frente, tudo conversava com Deus, tudo falava com Deus e tudo dava certo para ele. Por que as coisas estão dando errado para mim e para você, igreja? A gente tem uma vida assim de oração e devoção, e eu ainda vou entrar, gente, eu estou falando oração mesmo, e eu estou te dando exemplo de gente que orou de verdade. Porque eu quero desconstruir da sua mente o que é orar, o que é a vida de oração, porque às vezes você está ainda na sua cabeça, né? Não, eu orei antes de vir para cá, eu orei de manhã, tá, mas e aí, qual foi a resposta que você teve? Nenhuma, então você falou sozinho. Porque se uma oração, uma conversa entre duas pessoas, quando a pessoa não me responde, eu estou falando sozinho, ou aquela pessoa não está querendo me dar ouvido. Será que Deus está querendo te dar ouvido? Será que Ele está te ouvindo, irmão? Mas vamos lá, vamos dar outros exemplos de pessoas que intercederam e Deus ainda responde, mesmo com todos os erros. Exemplo, a gente tem um exemplo de Ló. Deus, ele ora a Deus e pede para poupar o povo lá de Sodoma e Gomorra, e Deus responde a Ló, tá, tem justo lá? Se tiver 1, se tiver 10, se tiver algum justo lá, eu não vou matar o povo. Deus ainda responde mesmo assim as nossas orações. Outro personagem top da Bíblia que a gente pode citar aqui, ainda do Velho Testamento, a gente pode citar aqui o Davi. Por que Davi? Davi era conhecido na sua vida, uma vida de oração. Se você pegar lá Salmos, lá você vai ver o rei Davi em Salmos, ele escreve lá, ele ora tipo assim, as suas petições, ele ora as suas mazelas, os seus pedidos, as suas angústias, a ponto de pedir a Deus, tipo assim, Deus traz de volta a alegria da salvação. Ele orava e Deus respondia.
A gente tem uma pessoa, para não dizer que a gente falou de uma mulher, né? A gente tem aqui, eu acho que mulher de oração assim, o que me veio na mente, no meu espírito, foi Ana, né? Uma mulher que orou fervorosamente por um milagre, pediu a Deus um filho, e a palavra diz que ela orou fervorosamente. O que é uma oração fervorosa, irmão? O que para você é um clamor? O que é clamar mesmo a Deus? O que é isso para você? É oração fervorosa de desespero. É oração de entrega total. É essa vida que nós temos hoje, porque Deus ele respondeu Ana e deu Samuel para Ana. E Ana fez o quê? Conforme a promessa que ela fez para Deus, ela devolveu Samuel para Deus. E quem foi Samuel? Quem você vai ser? Quem vai ser os seus filhos? Ou como é que vai ser a sua faculdade, o seu namoro, o seu casamento, o seu relacionamento com a sua vida de oração? Será que se a sua vida de oração e devoção a Deus hoje dependesse do seu futuro, qual futuro você teria, hein? Já parou para pensar que às vezes a gente fica muito focado no pecado? Sabe? Aí eu entro agora em desespero total. Vocês estão comigo, amém? Vou dar uma de Adonis, que vocês estão tão quietinhos, né? Realmente assusta a gente o silêncio, né? Mas se vocês entenderem, vocês vão gritar daqui a pouco. Quem é um cara mais top do Novo Testamento? Tirando Jesus. Hã? Paulo. Você estava na reunião. Você não pode responder. Está em pecado. Estou brincando. Eu sei que é a vontade, né? Mas é Paulo. Ele fez coisas que deixa a gente até constrangido, gente. Eu já preguei, já falei sobre isso. Paulo é o cara que mais entendeu a mente de Cristo. Paulo é o cara que subiu ao terceiro céu. Paulo é o cara que, viveu experiências sobrenaturais a ponto de os aventais dele curavam as pessoas. Paulo é o cara que escreveu quase a metade do Novo Testamento. Ele é o cara que mais entendeu a mente de Cristo. Ele é o cara que pastoreou várias igrejas complicadas, como a igreja lá de Corintos, lá, no questão de falar em línguas, em mistério, está na carne, está no espírito, é de Deus, não é de Deus. E Paulo estava lá mandando carta, era preso, mandava carta. Um cara top de linha. Um cara que no final de vida dele, depois de fazer tudo isso, ele diz assim lá em Filipenses lá: eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Está zoando, né, Paulo? Você está zoando com a gente, Paulo? Você é o cara que mais entendeu a mente de Cristo. Você escreve quase o Novo Testamento todo. E no seu final de vida você ainda diz para mim que você quer conhecer a Cristo. Sabe o que Paulo está tentando ensinar para mim e para você? Se você tiver uma vida de relacionamento e de oração com Ele, meu filho, quanto mais você experimenta dEle, mais você vai ter dEle. Você não tem noção de onde você pode ir nele. Não tem um final. Quanto mais você vai, mais você quer ir, mais você experimenta. E quanto mais você se dá para Ele, mais Ele dá dele para você. A gente não está fazendo nada disso. E o que me surpreende em Paulo, sabe o quê? Ele faz uma coisa. Nessas tantas coisas que Paulo fazia, Paulo em nenhum momento deixa de orar. E se você observar as cartas dele, em todas as cartas deles, ele pede à igreja para estar orando por ele. Em todas as suas cartas, ele termina dizendo assim: igreja, orem por mim, me fortaleçam em oração. E em alguma das suas cartas, ele diz para priorizar a oração. E ele ainda responde assim: a oração de vocês é o que está me sustentando, é o que está sustentando a minha fé, são as suas orações. Aí a gente pode olhar até para você, né? Então eu vou aproveitar isso aqui, né? Será que depender da sua oração aqui, a sua liderança vai ficar firme? Será que eu caio em pecado dependendo da sua oração? Será que Deus vai me livrar do mal dependendo das orações que você está fazendo para mim? Será que o seu líder que te abençoa tanto e abre a casa dele lá para você e aguenta você falar horas e horas e horas, às vezes coisas que você fica meia hora, 1 hora, 2 horas falando, e o seu líder está assim: meu Deus, eu não entendi nada até agora. E o seu líder fica pedindo misericórdia, fica orando ali, enquanto você está falando, o seu líder está orando, dizendo assim: Espírito Santo, revela o que ele quer dizer, porque eu não estou entendendo nada. Ela fala, mas até agora eu não entendi onde ela quer chegar. Aí a gente pede a ajuda do Espírito Santo, faz cara de paisagem, estou entendendo. Mas você não está entendendo nada. Se dependesse da sua oração, como é que estaria a vida dele hoje? Porque segundo a palavra de Deus e segundo Paulo, essas orações
estava sustentando a fé dele, sustentando ele em pé para cumprir a missão dele. Sabe o que eu aprendo com isso? Nós precisamos orar realmente, interceder uns pelos outros. A gente precisa realmente pagar um preço de oração pela nossa liderança. Porque às vezes para você acha muito fácil estar aqui em cima. Gente, dá um negócio muito louco, gente. E eu só não falo a questão do medo, ansiedade, nervosismo de pregar, não. São questões espirituais que a gente vive por se dar tanto por aquilo que Deus chamou a gente. Se dependesse dessas orações aí, eu tenho um cara que, deixa eu voltar, você me permite voltar no Velho Testamento rapidinho, você deixa? Rapaz, vai dar 9 horas ainda, que benção. Aí eu quero falar de Daniel. Daniel era conhecido como um cara que orava muito, sim ou não? Quantas vezes Daniel orava por dia? 3 vezes, graças a Deus, só faltava vocês errarem, né? Mas aí eu ia me suicidar aqui mesmo. Só que Daniel, quando ele orava 3 vezes ao dia, veio aquele decreto lá do rei, aquela questão toda, da cova dos leões, aquela coisa toda. Quando Daniel foi proibido a orar, quando ele foi lá caguetado, que ele estava orando, que ele não estava se dobrando aos dedos, que era todo, o que Daniel fez? Alguém sabe responder? Você não estava na reunião, deixa eu fazer na reunião de oração, eu falei. Então você que estava na reunião de oração, fica quieto em nome de Jesus e o resto também. O que Daniel fez? Quando ele foi proibido de orar 3 vezes ao dia, alguém sabe? Sim ou não? Orou mais? Não é só orar mais. Ele fez algo assim que, uau! Ninguém sabe? Que Deus dê esse espírito de Daniel para mim e para você. Quando tentaram intimidar Daniel, falar para ele que ele não podia orar, sabe o que ele fez? Ele foi para cima da casa dele, lá na janela, ele abriu a janela e começou a orar na janela, para todo mundo ver que ele estava orando. Para todo mundo ver, não adianta me amedrontar, não adianta vir me acusar, não adianta vir com o espírito de intimidação. Eu sei que meu Redentor vive, eu sei porque eu estou orando. Então pode me jogar onde você quiser, eu vou continuar orando. Em qual cova de leões estão querendo te jogar? Qual espírito que te intimidou? Para de orar que as coisas não vão acontecer. Será que de repente, eu não estou falando só de pessoas, de demônios, eu estou falando que às vezes o problema é você mesmo. Ou o seu problema é o tempo. Porque o tempo passou e isso já tirou o seu fervor de oração, né? Só que o mais gostoso, como eu falei lá, e o pessoal gostou disso, o mais gostoso de Daniel foi quando ele foi jogado na cova dos leões, foi top. Aí Joné 3,16, você já leu lá Joné 3,16 na Bíblia? Abre a Bíblia, Joné 3,16. Gente, tem gente abrindo a Bíblia, gente. Não tem Joné na Bíblia não, gente. Pelo amor de Deus. Sabe o que está escrito lá? Nessa história teve gente que abriu a Bíblia, gente. Calma, vamos conversar depois. Vocês me desconcentram. Vamos lá. Eu sei que foi na emoção, mas tudo bem, vamos lá. Daniel, naquele momento que ele foi jogado na cova dos leões, isso só está lá em Joné 3,16. Sabe por quê? Porque é uma coisa minha. Você sabe por que os leões não devoraram Daniel? Porque quando a gente está em espírito de oração, quando a gente está orando, a gente está em espírito. E Daniel foi jogado na cova dos leões, e os leões estavam, sabe como? Assim, ó, procurando Daniel, está assim, andando para lá e para cá, o que está acontecendo? Aí está todo mundo, por que os leões não devoraram Daniel? Porque os leões não conseguiram nem ver, nem sentir o cheiro de Daniel, porque Daniel não estava na carne, Daniel estava em espírito, meu amigo, que ele era um cara de oração, diferente de muitos de nós, que às vezes está tão na carne, que a gente nem precisa ser jogado na cova de leões, porque a gente é tão carnal, que as pessoas lá nas nossas redes sociais, vai procurar a gente, né, procurando porque você acha que você está bombando com suas curtidas e com os seus seguidores, mas todo mundo está querendo a carne que você está oferecendo, né? Porque você é carnal. Eu não ia falar isso. Pastor, eu não aguento os meninos. Tem até menino da igreja lá que fica curtindo minhas coisas, puxando conversa. Tem que dar uma segurada nesses meninos. Eu falei, não, irmão, você que tem que deixar de ser carnal. Porque esses meninos, tanto da igreja, alguns, infelizmente, e os de fora, eles estão sentindo cheiro de carne em você. E quando vê, tem uma carne muito boa para eles comerem, então estão atrás. E você acha que você está podendo. Aí imagina aquele cara de oração que está em espírito. Sabe o que vai acontecer? Ele vai passar por você, ele não vai nem te perceber, porque ele não sente cheiro de carne, ele está no espírito. E as coisas espirituais, só os espirituais discernem. Só os espirituais conseguem entender. Está na hora da gente acordar. E aqui estão alguns princípios para vocês. Mas eu queria falar, como vocês já falaram, vocês são adiantadinhos, do maior exemplo que a gente tem. De tantos exemplos que eu passei para vocês aqui, mas... Uia lá, gente.
De tantos exemplos que eu falei para você aqui, mas tem o maior exemplo de todos. Quem é o nosso maior exemplo de oração? Quem? Antes de escolher os 12 discípulos lá em Lucas 6,12, naqueles dias, ele retirou para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando. Qual foi a última vez que você passou, ou melhor, nem qual foi a última vez, né? Teve alguma vez na sua vida que você passou a noite toda orando, meu amado? Esse dia eu falei isso e é uma verdade. Teve uma pessoa da igreja que, essas bênçãos que a gente tem, né, que fica de vez em quando, pastor, você está orando por mim? Pastor, você está orando por mim? Vem cá, meu filho, o que você quer que eu ore por você? Fala. Você todo dia pergunta, eu tenho que orar para todo mundo, eu oro para todo mundo. Mas do jeito que você insiste, deve ser algo muito específico. Aí ele me contou que era algo muito específico, mesmo precioso para ele. Ele disse, o senhor vai orar por isso? Eu falei, não, depende da sua resposta. Ele falou assim, então tá bom, pode perguntar. Eu perguntei para ele assim, quantas vezes por dia você está orando por essa causa? Quantas noites você passou em claro orando por isso? Aí ele, não, pastor. Não. Pela importância que você está dizendo para mim, você deve estar um bocado de noite sem dormir orando por isso, não está? Não. Pô, cara, se você não está pagando um preço de algo que é seu e que é importante para você, você quer que eu pague o preço por você? Toma vergonha na cara e vai orar, meu irmão. A gente às vezes é pedinte de oração. E a gente está cometendo um grande erro de entrar no costume, sabe qual, queridos? Em nome de Jesus. Porque quando a gente pede para fulano, cicrano, pastor, líder, quando a gente sabe que está todo mundo orando por nós, a gente fica acomodado, tipo, estou resguardado. Tem gente orando por mim, não, agora eu estou protegido. E você mesmo não ora, cuidado, tá? Uma hora você pode tomar uma rasteira. E não vai ser uma rasteira santa. Vai ser uma rasteira mesmo do diabo. A gente precisa acordar para algumas coisas. O nosso mestre, ele ficava a noite toda orando. Querido, eu tá lá atrás, mas eu já quero falar isso. Depois que a coisa eu dou meu jeito aqui. Eu tenho saudade, cara. E Deus está me ativando. Quando eu ia orar com as pessoas, quando eu era chamado para a vigília de oração, as vigílias eram para orar mesmo. As nossas vigílias de oração parecem vigília de culto só de adoração. Eu não estou falando que é errado adorar, mas a gente mais adora do que ora. Eu achei legal aqui hoje que Tamara não sabia de nada, mas ela levou um tempão aqui orando. E alguns já ficam assim, porque quando a pessoa demora muito orando, você fala, pô, que demora é essa na oração? O mais importante a gente trata como o mais comum e a gente descarta. Por isso que algumas coisas não acontecem no nosso meio. Eu lembro quando ia para essas vigílias de oração, as pessoas lá, tipo assim, levavam o violão e ficava mais dedilhando, a gente quase não cantava, era oração, e o Espírito vinha e pegava a gente na oração, irmão. Não tinha uma música para tocar nas nossas emoções, não tinha uma música para a gente gritar, a gente não precisava de uma música para explodir, era uma oração e uma visitação, era o suficiente para a gente explodir. É por isso que hoje muitos aqui vocês não entendem, se falar vocês acham que é mentira. É por isso que vocês vão para o monte lá orar, que é mais cantado que orar. Você chega lá no monte, você não vê graveto pegando fogo, você não vê anjo. Isso existe, você não vê nada disso. Se você perguntar a alguns antigos, as irmãs do coque, o roupão lá, elas vão testemunhar isso para você. Aí você diz assim, mas por que eu não vivo isso? Porque você não ora. Quem não ora não tem intimidade. Quem não tem intimidade não tem relacionamento. Quem não tem relacionamento não tem a visão aberta. E nem os ouvidos abertos. Aí vive uma vida normal, de um crente normal. Eu não sou não, e você não vai sair daqui assim não. Mas vamos voltar para o nosso mestre. No jardim do Getsemane, em Mateus 26, 36 a 39. Então Jesus foi com eles para um lugar chamado Getsemane, e ele disse, assentai-vos aqui enquanto nós vamos ali orar. Jesus, prestes de morrer, ele vai orar, e ele leva todo mundo para lá, mas depois Jesus disse assim, a minha alma, ele disse para Deus, olha a oração de Jesus, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo, falando com os discípulos. Adiantando-se foi um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, e orando ele disse, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, toda a vida que seja feita, não como eu quero, mas sim como o Senhor quer. Sabe, Jesus, ele sabia da realidade, ele sabia o que ia acontecer, ele sabia o que ele ia sofrer, e ele sabia o quanto doloroso era o que ele ia sofrer e passar por mim e por você, mas ele foi, na alma dele estava tão angustiada que ele falou assim, Pai, eu tenho que realmente passar por isso, que se for possível, me alivia dessa aí,
mas não é a minha vontade. A minha vontade, a vontade de Jesus, não era morrer na cruz. A minha vontade é que o Senhor me alivia. Mas se o Senhor quer que eu morra por eles, eu vou morrer por eles. É uma oração de um homem que foi 100% homem, mas foi 100% Deus. É uma oração de um homem que já sabia do que ia acontecer, e mesmo assim ele não se privou de colocar suas petições, de colocar suas mazelas, de abrir o seu coração e se colocar diante do Pai. Por que eu e você se priva disso? Ô irmão, isso não é palavra de exortação não, de ativação, amém? Tá tudo bem, amém ou não amém? A oração sacerdotal. João 17, de 1 a 26. O capítulo inteiro descreve a oração que Jesus fez antes da sua crucificação. E ele ora a Deus e ora por si mesmo. E ele ora pelos discípulos e todos aqueles que iriam crer nele. Esse capítulo ele é top, sabe por quê? Ele está prestes a morrer. Ele já sabia que os cabeçudos dos discípulos, um já ia trair ele já sabia, e ele orou por aquele. Ele já sabia que os discípulos, em vez de estar junto dele, ia fugir todo mundo. Ele sabia que lá, ele ia ter que passar lá, no caminho lá, esqueci o nome, que ela empregou, de Emaús lá. No caminho de Emaús, ele sabia que ia encontrar os discípulos lá, Cleopas lá, e aqueles outros discípulos lá, e o cara ia estar lá e ninguém ia conhecer ele. Ele sabia que ele ia ter que partir o pão de novo para o povo reconhecer. Ele sabia de tudo. Ele sabia que aquele povo que ele curou ia estar lá jogando pedra e cuspindo nele. E sabe o que ele faz? Ele ora por esse povo. Ele intercede ao Pai pelos discípulos que amou ele. Que exemplo é esse que nós temos de oração? A gente tem orado por aqueles que vão nos trair? Você vai me trair, né? Vai jogar pedra no meu carro, né? Senhor, mata ele. Se passar na minha frente, eu dou uma. Não, ele vai passar, gente, ó, vão armar, fica fulano lá. Quando ele for para jogar um negócio no meu carro, a gente pega ele e quebra ele. Ah, tá dando em cima da minha namorada, né? Tá olhando, achando bonitinho, curtindo as coisas dela. Eu vou tirar satisfação com você lá no final da igreja, ainda vou fazer um alvoroço lá. É a favela, virou bagunça. Rapaz, o dia que eu vi, ei, olha para cá. O dia que me chamarem lá dentro, como uma vez, que eu quase peguei, aí eu que vou pecar, deixa eu pecar por você, deixa eu dar uma de Moisés com você. O dia que me chamarem lá dentro do templo, que tem um de vocês brigando por causa de namoradinho, por causa de disse e me disse, eu pego os dois de pau. Eu tranco os dois dentro do banheiro e vou sentar a mão. Tenta. Porque tem uns assim, bagunça até dentro da igreja. Sabe o que aqui está dizendo? O nosso mestre ensinou a gente. O nosso mestre ensinou a gente a orar por essas pessoas, interceder por essas pessoas. É vida de oração, vida de intimidade. A gente está muito longe disso. Uma das últimas orações de Jesus, depois de ele sofrer isso tudo, depois de ele presenciar, imagina Jesus na cruz olhando isso tudo. Ah, salgado. Pô, cara, você era aleijado, maluco. Você esqueceu, eu te curei. Ô, Bartimeu, você não vai falar nada para me defender? Ei, você nada, eu só estou vendo a minha mãe aqui, Maria Madalena aqui orando, cadê o restante? Ô João, você está aí, mas não fala nada. Você é um cara, você é o apóstolo do amor. Você é o cara que deitava no meu peito. Você não vai dar a sua vida por mim, você não vai fazer nada. Todo mundo em silêncio. Aí qual foi a última oração de Jesus? Alguém sabe? Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo, Pai. Eu quero dizer essa noite igual a Paulo, tipo assim, eu me rendo, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, porque eu não conheço esse Cristo. Vida de oração, eu estou aprendendo hoje. E isso aqui, para mim, é vida de oração de verdade. Aí depois disso, Jesus ainda chama os discípulos. Tem aquela parte que Jesus ainda ensina os discípulos como orar. E você pega lá Mateus 6, ficou para mim e para você, como a gente deve orar. E a gente ainda não ora. Ô irmãos, se eu fosse mandar vocês orar aqui, eu nem vou mandar para eu não passar vergonha e não ficar irritado. Mas se eu mandar fazer roda de oração, de você dar a mão um irmão, outro, e o outro começar, meu Deus, aleluia, jarabanai. Ou se tivesse uma irmã Léa da vida aqui, narabanai, ou a irmã do coque aqui, se você visse lá desse pegou todo mundo, tudo emoção. Às vezes a nossa vida de oração, a gente está indo na onda da oração do outro. A gente tem que tomar cuidado,
porque o que tem que mover a gente não é aquilo que a gente está vendo ali com os nossos olhos, e até mesmo está sentindo nas nossas emoções, é aquilo que a gente já tem uma vida diária dentro da gente, está queimando uma vida já de oração, está queimando fogo. É que nem gente que vem para cá e fica assim, como eu queria que hoje Deus me respondesse. Tá bom, Deus pode até estar te respondendo hoje, que você tem que tomar vergonha, desculpa falar assim, mas aqui é culto de jovem, tá? Mas você tem que tomar vergonha na sua cara, e tem que orar, e ouvir o que Ele tem para você, não é ficar só esperando vir a culto, para que Deus fale alguma coisa. Ele fala aqui como Ele está falando, mas o mais interessante, o mais prazeroso, e o que Ele mais está querendo fazer com você, é falar com você e responder as suas orações em secreto contigo. Mas como Ele vai fazer isso se Ele não tem intimidade com você? Ei, muitos aqui hoje não me conhecem assim de longe. Você acha que eu vou revelar algumas coisas da minha vida e algum segredo para você? Se você não tem intimidade comigo? A gente só revela os segredos para aqueles que são o que nós? Íntimos. Se é íntimo dele, como é que você quer saber segredos? Como é que ele vai confiar se ele te contar o que ele vai fazer com você hoje, você não vai estragar tudo? Como é que ele vai dizer assim, ô Carol, você vai casar, eu não ia falar o nome dele não, vou falar agora quem você vai casar, cadê ele? Deixa eu procurar, estou brincando, gente. Vai orar, irmão, não vou revelar não, vai orar. Imagina, você vai tipo assim, esqueci o que eu estava falando, gente, fui brincar. Que me ajuda. Revelar os presentes. Imagina Deus chegar, Carol, você vai casar com fulano de tal. Só que daqui a um tempo, Carol já sai correndo, você sabia que você vai casar comigo? Deus estragou tudo, não era agora. Deus, Ele não vai fazer isso. O grande erro nosso, gente, com isso é sério, eu estava vendo esses dias, gente, nada contra, Deus às vezes já me usou nisso, da palavra de conhecimento, eu sei que tem gente que pode ter dom de conhecimento, é um dom, é bíblico, e eu aceito isso, tem coisa na Bíblia que relata e dá base bíblica para isso, e eu já vivi isso, já recebi isso, mas uma coisa é ter, uma coisa é receber, uma coisa é você usar, outra coisa é você buscar essas coisas. Esses dias saiu uma caravana aí, para um lugar aí, para o cara que revela o seu CPF, revela coisa. Ô irmão, vai tomar vergonha, vai orar, desgraça. Pastor, como eu queria, o que Deus está falando? Teve uma vez que perguntaram assim, pastor, diz para mim, o que Deus está falando com você a meu respeito? Eu falei para você tomar vergonha na cara e orar. Porque não tem essa de o que Deus está falando a meu respeito. Você quer saber o que Deus pensa, o que Deus está pensando, ou o que Deus quer de você? Vai orar que Ele vai revelar a você, Ele vai falar com você. 1000 vezes melhor do que eis que te digo, é Ele orar para você. Eis que falo para você, minha filha. Eis que eu tenho algo para te revelar, meu filho. É muito melhor você ouvir isso da parte de Deus do que da parte de homens. Está na hora da gente mudar. Mas eu quero dar o último alerta para a gente encerrar. Você sabia disso? Esse é o meu último alerta para você. Mas eu queria te alertar porque existem orações que Deus não aceita. Você sabia? Vamos de Bíblia? Orações egoístas e motivadas por interesses egoístas. Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos prazeres. Você está pedindo só por conta dos seus prazeres, vai continuar pedindo, você não vai receber. Bem feito. Orações egoístas e motivadas, já falei isso, eu falando de novo. Orações que são feitas apenas para serem vistas pelos outros e para receber elogios. Mateus 6:5. E quando orares, não seja como os hipócritas, porque gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles não vão receber recompensa. Gente, isso aqui é aquele tipo de pessoa, sabe? Tem pai e mãe até aqui, ou depois seu pai e sua mãe te vê orando dentro de casa. É você, às vezes até você faz bonitinho, coitado do cara da câmera. Aí você até ajoelha, né? Aí seu pai e a mãe passam, que bonitinho orando, aí você lá... Oh, Jesus, que dia difícil, obrigado. Né? Aí, de repente, em casa, você acorda, Jesus. Aí, de repente, ô, irmã fulana, você pode vir aqui orar para a gente? Senhor de graça, Senhor, tipo, aleluia. Tipo, você ora assim dentro de casa, irmão? Ou você está fazendo uma exibição aqui para ser visto, para as pessoas orarem para você e ver que você é bom de oração, que você é espiritual?
Porque se você é fervoroso aqui e é um gatinho em casa, as suas orações não são aceitas. Sabe por quê? Vocês são como os hipócritas, que querem orar e fazer graça para ser visto. Em casa você ora, Deus, minhas mazelas, depois, aí aqui você começa, Senhor, porque da sua bendita, santíssima, maravilhosa, começa aquelas palavras difíceis, que tem você está falando em línguas, o que é isso aí? Tem no dicionário isso que ele está orando? É que nem eu fazer uma pergunta aqui, quem aqui sabe orar? Levanta a mão. Vou perguntar de novo, quem aqui sabe orar? Levanta a mão. Aqui. Ô irmão, a palavra de Deus diz que é sim, sim ou não, não. Ou sei, ou não sei, não é? Vamos lá, gente, eu estou aqui para acusar vocês que, quem aqui sabe orar, levanta a mão. Você orar, pastor? Agora baixa a mão. Você que não levantou a mão, vamos estender a mão para eles em nome de Jesus. Estende a mão para eles, gente. Estende a mão para eles, gente, isso. Faz assim, Senhor, por favor, mostra para eles, à luz da Tua palavra, que a gente não sabe como orar. Ensina para eles a ler mais a Tua palavra, porque a Tua palavra diz que a gente não sabe orar como convém. Fala para eles que a gente precisa do Teu Espírito para a gente orar, e Ele é que nos ensina a orar, amém? Ó, vocês já estão orando, gente. Já estou sentindo o crime espiritual, estou brincando. É porque de vez em quando vocês precisam disso, parece para entrar no... Não precisa disso não. Você precisa do que está dentro de você. O que está dentro de você? Mas vamos continuar aqui. Só para você entender que levantou a mão, a gente não sabe orar. Ele sempre nos ensina, Ele sempre que nos conduz em oração, amém? Orações que são feitas sem fé. Tiago 1, de 6 a 7. Peça, porém com fé, em nada duvidando, porque o que você está duvidando é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada uma para outra sem parte alguma. Não pense que tal homem que receberá do Senhor alguma coisa é esse que ora assim. Ei, se é para orar, irmão, é para orar com fé. Eu não vou contar aqui, mas já falei, eu já orei sem fé e Deus respondeu lá a oração da mulher lá. Mas eu orei sem fé e não acontecia nada. Que irmãos, se a gente for colocar alguma coisa diante de Deus, se você não acredita que vai acontecer, pede não. Não pede não. Agora, se tem algo que você está orando, que você crê que Deus pode fazer, coloca toda a sua fé mesmo, coloca toda a sua expectativa. Senhor, aos meus olhos humanos eu não acredito, mas eu creio que o Senhor tem poder e pode fazer. Então ora com fé, não é orar por orar. Se alguém um dia te pedir uma oração, ora por fulano. Cara, eu não acredito. Seja sincero com você mesmo, com Deus. Cara, eu não vou orar por você, porque eu não tenho fé, e eu não creio que Deus é capaz de te curar, então eu não vou orar. Tem crente aqui assim? Conhecereis a verdade. Às vezes a gente está precisando de libertação, é de ser verdadeiro com a gente mesmo, gente. Deus está falando, tá não, gente? Orações que são vazias e sem sinceridades. Mateus 6, 7. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. É você. E olha que você não fica lá, né? Ave Maria, cheia de graça, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Você não fica 300, 400 vezes, 500 vezes. Aqui está dizendo que quando você faz isso, você está errado, porque são orações repetitivas. Mas você não ora um monte de Ave Maria, nem um monte de Pai Nosso, mas as suas orações são iguais sempre, né? Senhor, obrigado pelo dia, obrigado por esse dia, obrigado pela manhã, obrigado pelo alimento. Senhor, obrigado pela essa refeição. Senhor, obrigado pelo trabalho. Senhor, abençoa isso. Senhor, o Senhor sabe que eu preciso disso, eu preciso daquilo. Senhor, o Senhor sabe, o Senhor sabe, o Senhor sabe, o Senhor sabe, o Senhor sabe. Mas sempre a mesma coisa. Sabe o que é isso? Orações repetitivas e vazias. Deus recebe? A oração é o que, gente? Uma o quê? Você tem paciência para ficar conversando com a pessoa sempre a mesma coisa, ouvindo a mesma coisa? Sim ou não?
E por que você acha que Deus tem que ficar tendo essa paciência toda com você, de sempre ouvir as mesmas petições de você? Não brota nada dentro de você, sabe por quê? Porque você não tem vida de oração, você não tem intimidade. Quando eu não tenho muita intimidade com o salgado, às vezes a gente fica um do lado do outro, mas sem saber o que falar. Como é que pode você estar do lado de Jesus e não sabe o que falar para Ele? Como é que pode você estar do lado de Jesus e não saber se comunicar, ficar sem assunto com Jesus? Ele não é teu Deus, teu Criador, teu Salvador, aquele que você ama, aquele que você entregou a sua vida, aquele que você dá a vida por Ele. Como é que você não tem intimidade de assunto com esse cara? Que relacionamento é esse, geração fraca, que nós estamos vivendo com Jesus? A gente se relaciona também na adoração, ouvindo a palavra, mas cuidado para a gente não se esquecer do principal. E aqui eu estou ensinando para você que oração, que é conversa, é relacionamento com Jesus. Às vezes você está até lendo a Bíblia, você conhece a Bíblia todinha, mas você não conversa com Ele sobre aquilo que está escrito, e nem Ele revela para você os segredos das entrelinhas do que você está lendo. Porque você lê a Bíblia e lê o seu livro de história, é a mesma coisa. Que quando não tem revelação do Espírito, meu querido, é só um livro de estudo. É só a história do que você está ouvindo ali sobre Jesus e sobre Deus. Mas quando tem a revelação do Espírito, as letras soltam. Você para, dali você tira um negócio e fala, meu Deus, que é isso? Ele está falando comigo através disso aqui. Ou do nada você para. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em nome de Jesus. Qual foi a última vez de você em um momento de oração, sabe? O momento de oração, você que já viveu, ou você vai aprender a viver, então entende que isso é real. É você estar andando assim, ó, e você está na rua, de repente assim, poxa Deus, você conhece a minha vida, está tão coisa, não está assim, caramba, que céu lindo, Senhor, que beleza. Eu fico olhando o céu, o Senhor acho que é mais belo que isso. Aí daqui a pouco você sente um vento assim, você se arrepia, aí você fica, meu Deus, aqui não, Jesus, está todo mundo olhando para mim, Jesus. Aí você fica emocionado, você começa a chorar, aí alguém olha e fala assim, alguém te bateu, aconteceu alguma coisa? Não, é Ele que está comigo, Ele está falando. De vez em quando, minha esposa é muito assim, né? Ela não gosta que eu exponha ela, mas de vez em quando tem que expor, né, amor? De vez em quando eu falei assim, aconteceu alguma coisa, Deus preocupado. Ela está lá e ela não para, está lá, ouvindo lá os louvores dela lá no celular dela lá, e lá, eu falei, estão batendo na minha mulher lá embaixo. E eu esse dia eu desci doido. Falei, cara, cadê um pedaço de pau, cadê alguma coisa que... Eu desci quietinho, era ela chorando. Eu olhei e falei, rapaz, é doida essa tisga. Graças a Deus por isso, né? Obrigado, Jesus. Mas é porque não tem lugar, irmão. Aí eu estou falando sinceridade, de vez em quando, até esses dias, eu não esquento, não. Esses dias, e reclamam de mim direto, olhem por mim. Mas eu sou do barulho, né? Eu gosto de alvoroço. Esse dia estava ali, pessoal, eu estou atendendo, não sei o quê, falei, o problema é seu. Eu ligo o som alto e começo, meu Deus, cheiroso veio, harabanai, começo a adorar. Aí quando ele começa a me dar as coisas, eu começo a escrever, adoro, canto. Esse dia, pastor Daniel e pastor Pablo até ficou me filmando, estou igual um doido. É assim. Porque, tipo assim, eu tinha que ir embora, Thaís estava me esperando, cheguei atrasado, ela reclamou comigo. Falei, minha filha, ele apareceu do nada. Mas não tinha hora, não, ele veio. Quando ele veio, ele é o mais importante, se dando o resto. Você consegue entender? Qual foi a última vez que você viveu isso? Imagina, dentro da sala de aula, fazendo a prova, de repente, meu Deus, o professor falou, o quê? Passando mal. Ai, como eu sonho com uma geração assim. Imagina alguém chegar lá batendo o que? Os inspetores. O que você está programando aí? Um atentado? Tem uma pessoa estranha lá, o quê? Quando vai ver, aí você olha para o senhor, que língua você está falando? De onde tu veio? De onde tu é? Se encostar, cai. Não bota a mão em mim, não. Aí daqui a pouco chama o pastor, tem uma pessoa lá endemoniada. Aí eu chego, cadê a Aí começam nós dois, aí tem dois endemoniados agora. Chama o outro pastor, que esse aí também pegou ele. É assim, gente. Ei, é sério. Eu estou rindo. Mas como seria prazeroso se fosse verdade isso? Como seria bom, eu vi um adolescente seu andando na rua, o bicho estava jogando no meio dos carros, braço para cima, igual um doido. O cara estava chorando. O que vocês estão dando para esse povo? Que droga é essa? Ai, é ele. E quando ele pega a gente, é top, mas para isso,
A gente não tem que escolher o lugar. E quando a gente também não escolhe o lugar, que essa vida no público, quando ele visita assim a gente do nada, sabe por quê? É porque no secreto, a gente está chapando com força. Gente, eu estou aqui hoje, eu estou até falando, eu estou no maior gás. Ontem eu escrevi o dia todo. E à noite também, eu fui dormir 3 horas da manhã. Eu acordei tarde, aí continuei escrevendo. Aí continuei, faz sermão, aí escreve. E fica ali, daqui a pouco, quando eu estava quase terminando, era 2 e pouca da manhã. Tá, aí você terminou? Vamos subir. As crianças tudo dormindo assim, jogar, tadinho, querer ver filme, não teve nada. Dormiu, dei graças a Deus, continuei. Só que quando eu ia fechar ali, do nada soprou o vento. Falei, não subo agora mesmo. Fiquei ali, quando eu deitei, Thaís, mano, deitou agora, chapadinho, senhor. Eu queria ser Thaís, assim, nessas horas, que Thaís bate na cama, ela dorme, gente, assim. Se você falar, vou no banheiro, quando você voltou, ela já está dormindo. Então, tipo assim, ela, você não está dormindo, não? Eu falei, Thaís, são 3 e pouco, e eu estou elétrico aqui, ó. Eu liguei a televisão, peguei o celular, aí ela toma remédio. Eu falei, não é por causa de remédio, não. Eu estou com um negócio dentro de mim, assim, sabe? Aí eu comecei a orar por você, falei, cara, ele quer falar comigo. Aí eu acordei hoje cedo, só que eu estou com maior disposição, não estou cansado não, irmão. Ficaria até 2 horas, 3 horas da manhã hoje de novo, se for com ele. Porque ele renova minhas forças, não preciso me preocupar com sono, não preciso me preocupar com o meu físico, porque ele me fortalece, ele me renova. Melhor coisa é bom dormir, não estou dizendo que não é para você dormir não, mas a melhor coisa que tem nesse mundo é quando você tem esse lugar, e você é renovado pelo Espírito Santo, pelo sobrenatural de Deus. Mas como que você vai viver isso se você não tem essa vida? Se você não se relaciona assim com ele? Se você não sabia, como muitos aqui, que o Espírito Santo é que nos ensina a orar. A gente precisa se relacionar com ele, mas será que a gente está disposto a pagar esse preço de oração? Como eu tenho saudade de reuniões de oração de verdade. Eu louvei muito a Deus pela reunião de quinta-feira. Gente, está sendo top, não vem não. Não vem não, tá? Vem não. Porque eu fico com medo até de você vir estragar a reunião. Porque você pode chegar ali e pesar a reunião está leve. Está top, eu tenho que expulsar o povo. Sai, acabou, gente. E nessa última reunião eu fiquei, Salvador, termina. E estava responsável a hora. Ele olhava para mim e fazia assim. Tipo, está todo mundo querendo orar, todo mundo querendo falar, todo mundo chapando, um monte de gente ajoelhada. Está top demais. Mas se fosse culto de avivamento, estava todo mundo aqui. Tivesse alguém famoso, estava todo mundo aqui. Sabe, é algo que não mexe com a gente, mas que precisa mexer a partir de hoje. Vida de oração, vida de relacionamento, comunhão. A gente tem que parar de ficar preocupado. A gente tem que parar de pensar que a gente só experimenta Deus no momento do louvor e da adoração, gente. O momento da oração é o melhor momento. Porque às vezes na adoração a gente é movido pela emoção. Você está cantando a mesma música que todo mundo. Está na hora de você começar a cantar a sua música para Ele. Eu não estou falando de você fazer canções para ficar famoso. Eu estou falando de você ter sua própria música com Ele. Quando Ele ouvindo, opa, Ele está cantando para mim, deixou ir lá. Eu conheço essa voz. Eu conheço essa desafinação aí, esse desafinado, eu sei. Não tem afinação nenhuma, mas o coração dele está com uma sede, uma fome. Gente, por esses dias eu estou orando assim, a minha oração até está sendo um pouco, tem até que parar, né, Jesus? Está sendo um pouco repetitivo, porque hoje eu amanheci, eu fiquei olhando para o teto e falei assim, eu te amo tanto, Jesus. Mas eu te amo tanto, Jesus. Eu te amo tanto. E teve uma hora que ele veio assim, mas você me ama por quê? Você me ama porque pelo que eu fiz, casa que você tem, pela família que você tem? Eu falei, não, Jesus, eu te amo pelo que você é. Aí na hora veio até aquela canção, tu és tudo que eu quero ter. Aí eu botei, aí esquece, papai. Alguém esses dias me perguntou, né? Não sei se consegue cantar essa música no final, se dá também. Mas tipo assim, essa música para mim é, tu és tudo que eu quero ter, tudo que eu quero ser. Tu és tudo, como um selo em meu coração, és meu tesouro. Aí eu chapo, aí eu faço dessa canção minha oração, aí ali eu começo, não é mais a música, aí eu saio além da música, sabe? Aí eu vou, aí o negócio começa a fluir,
Ei, aí começa a vir palavras. Aí às vezes você é movido, você que nunca foi, você começa a orar por gente que você não conhece, você começa a orar por coisas que podem acontecer, mas não vai acontecer. Aí durante o dia vocês têm as testificações, você fala assim: meu Deus, eu orei por isso. É intimidade, é relacionamento. A oração é uma parte essencial da vida do ministério de Jesus, e Ele ensinou isso para mim e para você. E isso precisa passar a ser real na minha vida e na sua vida. Para encerrar, eu quero ler algumas frases de algumas pessoas, não são minhas. Eu não vou falar o nome, porque os nomes são tudo difíceis. Eu não sou igual a Donise e fica botando um negócio aqui para você ver. Então eu vou ler, cada um tem seu jeito, amém? A oração é a chave do dia e a fechadura da noite. A oração é minha invencível arma e o pilar da minha vida. A oração é a respiração da minha alma. A oração é um diálogo com Deus, é uma amizade. A oração é um pedido. A oração não é um pedido, mas um anseio do coração. É a nossa admissão para Deus que precisamos dEle. A oração não muda a vontade de Deus, mas muda quem ora. A oração não é pedir a Deus para fazer a nossa vontade, mas é pedir a Deus para nos ajudar a fazer a vontade dEle. A oração é a ponte entre a solidão e a companhia de Deus. A vida de oração é uma das maiores prioridades que podemos ter como cristão. A vida de oração também nos ajuda a manter a nossa perspectiva alinhada com a de Deus. Quando passamos tempo na sua presença, aprendemos a ver as coisas com os seus olhos e a entender a sua vontade para as nossas vidas. Filipenses capítulo 4, versículo 7. A Bíblia nos incentiva a não ficarmos ansiosos, mas em tudo apresentarmos as nossas petições a Deus em oração, com ações de graça. Ele nos promete que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Ou ansiosos de plantão, aqueles que têm crise de ansiedade, você precisa orar. Aqui está dizendo que a Bíblia nos incentiva. E a Bíblia diz para a gente não ficar ansioso. E é para a gente fazer as nossas petições a Deus em orações, com ações de graça. E com isso, Ele promete para mim e para você o quê? Paz. A gente precisa de paz. E a gente precisa de oração. Portanto, meus irmãos, se submetam ao poder da oração em sua vida. Faça isso a partir de hoje como a sua prioridade diária. A sua intimidade com Deus, o seu lugar secreto, tem que ser algo prioritário na sua vida. Você verá como você se transformará, como você transformará a sua vida quando você viver uma vida de oração. A gente tem orado, gente? Atos capítulo 1, versículo 14. Todos estavam unânimes, reunidos, orando e suplicando, com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com outros irmãos. E depois da oração, vocês podem vir. E depois da oração dessas irmãs, depois de elas estarem unidas e orando junto com alguns outros irmãos, Maria, mãe de Jesus, depois da morte e a ressurreição, Jesus foi para agora, foi ressuscitado, eles começaram a orar em Atos capítulo 1, versículo 14. Sabe o que aconteceu? Aí a gente pula para Atos 2, a partir do versículo 1. O que aconteceu? O Pentecoste. O Espírito desceu. E todos foram o quê? Cheios do Espírito Santo de Deus. A gente querer ser cheio do Espírito Santo de Deus sem ter uma vida de oração, um relacionamento com Jesus é leviandade. A gente não pode ser leviano, gente. A gente tem que parar de ser leviano.
A gente tem que parar de ficar pegando as migalhas que caem da mesa. E as migalhas que caem da mesa hoje, sabe o quê? É por conta do grito de fulano, do choro de fulano. Você entra junto na emoção com ela. E você vive os sentimentos daquela pessoa. Para. Está na hora de você botar os seus sentimentos para fora. Está na hora, de repente, nessa noite, de você orar como você nunca orou na sua vida. Está na hora de você rasgar o seu coração. Está na hora de repente eu chegar para você: e aí, Thales? Eu vou te matar agora. Como é que seria? Você implorar por graça, por misericórdia. Cara, você tem uma arma na minha mão, você tem o poder para me matar. Não faz isso comigo. Eu vi que você viu que eu errei, mas não faz isso comigo não. Aí pelas petições, pelo clamor dele, eu posso ter misericórdia e não matá-lo. Tem alguém lá em cima que tem muito mais do que uma arma na sua testa. Ele tem o poder de todas as coisas. E a gente não está clamando ele por graça e por misericórdia. A gente não agradece. Na verdade, uma outra coisa que não está aqui. Deus odeia murmuração. As suas orações são mais de murmurador do que aquelas orações de graça, de misericórdia, de agradecimento. Senhor, obrigado pela vida. Qual foi a última vez que você agradeceu mesmo pela vida, pelo ar que você respira? Qual foi a última vez que você agradeceu por esse tênis, que aonde você vai você só tem ele? Ou essa roupa, como você disse, que já está manjada e todo mundo já manjou, mas pelo menos você não está nua. Quando foi que você agradeceu que esse cabelo aí, que você teve que vir com ele molhado hoje, porque não teve dinheiro e ninguém te deu dinheiro para fazer uma chapinha decente, para o varão dar uma olhadinha para você? Tem gente que nem cabelo tem e não está reclamando da forma que você está reclamando. Está na hora de virar uma chave dentro da gente, amém ou não amém? É ano de maturidade, gente. A gente tem que amadurecer, a gente tem que crescer. Crescer dói. Está na hora da gente de repente olhar para ele e falar assim: oh, eu não sei o que eu tenho, não sei o que eu vou ter. Eu só quero dizer uma coisa: você é tudo que eu preciso. As muitas águas podem vir sobre mim. Tu és meu tesouro. Eu não sei, vai rolar essa música aí? Pode ser? Dá não? Não dá? Dá? Hã? Ia ser ela? Caramba, calma. É oração, irmão, tá vendo? Quando a gente ora, Deus testifica. Que Deus falou aqui, falou lá, é de Deus. Agora, você acha que eu estou satisfeito só com essa testificação? Eu quero ouvir falar de você. Eu quero estar com seus professores, eu quero estar com seus pais e ouvir falar de você. Eu não quero ouvir só que você é uma bênção dentro da sua casa. Eu quero ouvir os seus pais orarem para mim e dizer assim: pastor, pastora, a minha filha, o meu filho é um menino de oração. Eu nunca vi orar tanto. Tem que brigar com ele para ele fechar a porta daquele quarto lá, ou orar mais baixo, porque ele grita, ele fala com Deus lá, ele fala uma língua que ninguém entende. Esse menino está ficando doido. Eu falei: oh, esse menino é top. Está na hora de você começar até a quebrar. Você que quer dançar aqui no altar, ó, pegou, veio aqui agora, desceu. Você que quer dançar aqui no altar, fecha a porta do teu quarto e quebra umas coisinhas e dança dentro do seu quarto primeiro. Depois você pensa aqui em cima. Porque se você não quer dançar para ele no secreto, não vem dançar aqui não. Ou você que já dança aqui, pega para vocês que estão aí, né? Vocês do ministério que estão aí, e as outras de repente estão ouvindo. Se só hoje se acostumou só a dançar aqui e não dança mais no secreto, pede um banquinho, pede um tempo. Começa a dançar de novo no secreto, senão você vai ficar aqui se exibindo. Cuidado que Deus não recebe a sua dança. E se Deus não recebe a sua dança, Deus também não ministra o povo através da sua dança. Então vai dançar no secreto primeiro para depois vir para o altar. Deus está falando, irmão. Eu sei que de repente não é a palavra que você queria, mas é o que Ele falou no meu coração. Está na hora de ser ativado dentro de nós uma vida de oração, amém ou não amém? Agora eu tenho uma pergunta a fazer para você, antes deles começar a cantar. Está na hora da gente começar a fazer o quê? Orar? Mas o que nós vamos orar? Para que nós vamos orar? Para quem nós vamos orar? Você aprendeu aqui que tem algum tipo de oração que Deus não recebe. Tem orações que Deus fala assim: é melhor que você não ore. Pastor, eu não sei orar. E hoje Deus está testificando tudo. Hoje eu peguei umazinha lá, deve ter ido embora, que ela estava na reunião de adolescente. Você está aí, minha filha, que orou hoje lá no Face a Face School? Cadê? Foi embora. Está com medo de eu chamar ela para orar. Não vou te chamar para orar não, menina. Deve ter ido embora. Estava lá, tadinha. Eu oro aí, minha filha, para começar. Ela, eu
Eu falei, calma, filha, sou eu, Jonelis. Que a pastora estava vendo fantasma na frente dela. Eu falei, sou eu, tá tudo bem, é só uma oração. Não, pastor, faz isso não. Eu falei, não, já fiz. Você não veio para cá para liderar célula, né? Nas escolas, coisa e tudo. Eu tenho que destravar você. Meu, tem vergonha, então, não tem que ter mais. Você vai orar na escola, ora aqui, ora. Ela, não, rapaz, ela orou, foi linda ela orando. Quando ela acabou de orar, eu falei, gente, vamos bater palma pela oração dela. Vamos, é. Aí eu falei, viu, minha filha, foi difícil. Alô? Se eu te desse a opção de escolha de você não orar, você ia dizer que não ia orar. Eu joguei nos seus peitos e ora! E ela orou. Eu ia agora, como é que vai ser a oração lá na escola? Ela vai se mandar agora orar. Eu oro, vou orar até na célula, eu não orava na célula. Você entende? A gente tem que orar com fé. E a gente tem que entender que não é a gente. Ela não queria orar e achou que não sabia orar. E realmente ela não sabe. Foi o Espírito que conduziu ela em oração. Feche seus olhos, por favor. Nem que seja pela primeira vez, vai. Deixa o Espírito te levar em oração. Deixa o Espírito mudar essa atmosfera aqui, não por causa de uma canção. Deixa essa atmosfera aqui ser mudada pela sua oração. Deixa alguém ser ativado, ou se ative aí você mesmo. Seja ativado agora pela sua oração. Isso é oração, gente. Eu vou pregar de novo. Me dá o tablet. Eu vou pregar de novo. Não, precisa não, estou brincando. Eu vou pregar de novo. Vamos orar, geração. É a sua vida que está em jogo. Porque se eu colocasse uma canção aqui, você ia começar a gritar como o céu em meu coração e tal. Fala, Jesus, acende o fogo dentro de mim. Me dá paixão pelo Senhor. Me dá devoção. Me dá fome da tua palavra. Me dá sede da tua presença. Me dá a tua experiência. Me dá experiências com o Senhor. Me dá alma, Jesus, senão eu morro. Salva a minha família, Deus, porque senão eu vou para o céu e eles vão para o inferno. Usa a minha vida, Jesus. Vamos lá. Vamos lá, você pode ser melhor na oração. É a sua arma. De repente a sua oração hoje é tipo de Davi, me perdoa, que miserável homem sou. Perdoa pelos meus pecados, Jesus, eu mereço a morte. Diz até para ele, me mata. Eu não mereço viver, eu não sou digno do teu amor. Mas o Senhor viu graça em mim. E se hoje eu estou aqui ouvindo essa palavra, eu quero ser uma resposta para o Senhor nessa terra. Me tire dessa depressão, me tire dessa dor. Ah, pastor, eu estou com uma enfermidade, ore por mim, oro nada. Ora você por você mesmo. Porque se você não acreditar que Deus pode te curar, ou curar a sua família, não é a minha oração que vai mudar. A gente precisa acreditar mais no poder da oração, meu amado. A gente precisa entrar nesse lugar, porque quando a gente entrar nesse lugar, a gente vai saber quem Ele é e quem nós somos nele.